E aí, vamos continuar o estudo aí de Estados Unidos no século XIX, parte 2, o regresso sangrento com Guerra da Secessão? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembre que hoje a gente vai de aula aí, mas antes de continuar, é claro, já dá o like aí no vídeo também, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente também lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, hein? Hoje a gente continua aí com Estados Unidos no século XIX, parte 2, o regresso sangrento, que na verdade a gente vai analisar aí, então, o processo da chamada Guerra da Secessão, que é a segunda parte, então, do estudo lá, se você lembra que na parte 1 a gente estudou o processo lá de expansão territorial. Então, lembre que a gente hoje vai continuar aí, né, esse momento, então, dos Estados Unidos do século XIX. Primeiro de tudo, a gente já falou lá, né, do crescimento aí dos Estados Unidos, tanto em termos territoriais quanto econômicos também, e aí os Estados Unidos se definindo como essa nova potência regional, principalmente associado aí também ao contexto da vitória dos estados nortistas na chamada Guerra da Secessão, que é outra coisa que marca o estudo dos Estados Unidos no século XIX, que a gente continua aqui então nesse vídeo. Lembrando que então a gente vai analisar a chamada Guerra da Secessão de 1861 a 1865, lembrando que secessão quer dizer separação, divisão. Se você for lembrar então que os Estados Unidos da América, durante esses anos do conflito, basicamente se dividiram, se separaram, né, em dois países aí, que a gente vai chamar dos Estados Unidos da América, a União, ou os chamados lá também Estados Confederados da América. Os confederados, que são os estados então que se separam, né, da União. Lembrando então esse, né, conflito aí que basicamente dividiu então o país, lembrando também que a gente pode utilizar o termo de guerra, né, civil, por conta de ser uma guerra entre membros do mesmo país, né? Então, basicamente, estadunidense contra estadunidense. Mas lembra aqui, então, desse lado, o pessoal ligado à União e do outro lado, lá, outra bandeira associada aos Estados Confederados da América, como veremos aí os estados, então, sulistas que vão se dividir, né, vão se separar dos Estados Unidos a partir de 1861. Lembrando que esse conflito aí tem muito a ver também com aquela adesão de novos estados que surgiram aí, né, esses novos estados, a partir daquela, né, expansão territorial, da incorporação de novos estados, de novos territórios aí, então, aos originais lá, né, 13 estados, né, no caso as antigas 13 colônias inglesas da América do Norte. Tanto até também, né, uma das coisas que a gente puxa aí são as divergências que existiam entre os estados do norte e centro, né, ou principalmente os estados nortistas e os estados sulistas, que é bom a gente analisar, é claro, também aí uma série de divergências entre esses estados associados aí a interesses que também é interessante você puxar, você voltar lá um pouquinho lá no contexto, né, da origem desses estados do norte, centro e dos estados do sul, né, relacionados àquelas colônias então do norte e centro, né, que eram mais aí, né, ligados a um trabalho livre, assalariado, a um comércio, a uma manufatura desenvolvida, enquanto os estados sulistas mais associados àquela produção agrícola, principalmente, né, de tabaco, mais ainda principal o algodão, naquele esquema conhecido lá como plantation, né, o latifúndio, o monocultor, escravista. Então a questão da manutenção da mão de obra escrava é uma coisa que interessa aos sulistas. Uma coisa aí relacionada, né, à mão de obra continuar não era interessante aos estados nortistas, porque isso limitaria o mercado consumidor de seus produtos. Então são algumas divergências aí que a gente tem que lembrar, oriundas, né, provenientes desse momento original também das colônias, né, que formam aí depois os Estados Unidos, após então a sua independência. E a gente colocar esses choques, então, relacionados ao quê? Também a esses novos estados que vão aderir, né, ou que vão entrar, então, nos Estados Unidos da América. Até é bom lembrar também a discussão, né, de que esses novos estados deveriam ser divididos entre aquele chamado Acordo de Mississippi-Missouri, que basicamente, então, passava uma linha ali por esses novos estados, estabelecendo que acima dessa linha imaginária do Acordo de Mississippi-Missouri, seriam estados, então, com mão de obra livre. E
abaixo dessa linha, os estados então ao sul, que foram, né, incorporados esses territórios aos Estados Unidos, seriam predominantes de mão de obra escrava. Só que, mesmo assim, uma série de, né, choques, de contradições entre esse norte então mais industrializado e esse sul agrícola. Então, quais são as diferenças aqui? Primeiramente, em relação à abolição da escravidão. Se a gente for colocar de que os estados do norte eram favoráveis à abolição da escravidão, uma vez então que isso representaria, né, pelo menos em tese, o aumento do mercado consumidor para seus produtos industrializados, enquanto que para o sul a abolição da escravidão não interessava, porque eram estados então escravocratas que queriam, é claro, manter a escravidão, porque afinal de contas isso beneficiava bastante a produção deles lá, né, por ser uma mão de obra também, se for ver, considerada barata, pelo menos você não tem que pagar salário e tal para a galera, né, escrava. Outra coisa também, a ideia da construção de ferrovias e também você pode incluir aí a melhoria de portos. É bom lembrar aí que a construção de ferrovias era uma coisa que interessava aos estados do norte, né, e a melhorias de portos também, porque promoveria aí uma rápida também difusão de seus produtos pelos outros estados, né? Então, a construção de ferrovias, a melhoria de portos que usaria, né, os recursos da União, né, dos Estados Unidos para construir essas ferrovias, esses portos, na visão dos sulistas, só ia beneficiar os estados do norte. Então, quando o assunto é utilizar os recursos da União, dos Estados Unidos, na construção de ferrovias ou na melhoria de portos, os estados do norte são a favor e os estados do sul são contra. Então, basicamente, assim como na abolição da escravidão, os estados do sul também são contra aí. E também outro assunto é a questão da adoção de medidas, né, protecionistas alfandegárias, de taxas alfandegárias protecionistas. Aquela ideia de aumentar então o imposto alfandegário de um produto estrangeiro para deixá-lo mais caro e, consequentemente, então a população preferir o nacional, o produto nacional, ou, é claro, então não consumir o produto estrangeiro, com isso protegendo o produto nacional. Então, a ideia é de que os estados do norte eram favoráveis a esse protecionismo alfandegário, já os estados do sul não. Os estados do sul consideravam se fosse adotado esse protecionismo alfandegário, poderia, né, surgir aí uma certa reação, para não falar uma vingancinha aí, dos estados, né, que vendiam produtos para os Estados Unidos da América. E eu estou falando de estados, estou falando dos países, como a Inglaterra, por exemplo. Né? Então, você tem esse contexto de que para os estados sulistas, se fosse adotado um protecionismo alfandegário, isso ia ferrar os interesses dos ingleses, os interesses comerciais dos ingleses, deixando os produtos ingleses mais caros e, consequentemente, acabaria ferrando também os interesses dos estados sulistas dos Estados Unidos. Lembra que os estados sulistas, por essa origem agrícola, produziam muito algodão, que era consumido por quem? Pela Inglaterra, pela indústria têxtil inglesa. Então, na cabeça dos sulistas, se fosse adotado esse protecionismo alfandegário, a Inglaterra poderia, por exemplo, então, né, diminuir ou completamente parar aí o consumo dos produtos como o algodão dos sulistas. Então, por isso, de novo, abolição da escravidão, construção de ferrovia e protecionismo alfandegário. Quem era a favor? Os estados do norte, então favoráveis à abolição, escravidão, construção de ferrovias, né, e o protecionismo alfandegário, e os estados do sul contrários, então, a essas posturas aí. Esses são os principais, né, digamos, choques que envolviam, as principais divergências que envolviam os estados do norte e do centro. E especificamente o conflito pode ser associado ao seu início ao momento que nós temos lá a eleição de um político justamente ligado aos interesses nortistas, que foi o Abraham Lincoln. Lembrando, o Abraham Lincoln, também famoso aí, conhecido como Abraham, né, o Abe, o honesto, né, o Abraham honesto aí. Lembrando o Abraham Lincoln, então, que ele era um, né, político ligado aos interesses nortistas, principalmente essa questão, então, de incentivar a indústria e, olha que coisa, a abolição da escravidão. Então, a eleição do presidente Abraham Lincoln foi considerado o estopim, a causa imediata para a insatisfação dos sulistas, que então vão reagir, não reconhecendo a eleição do Abraham Lincoln e ainda por cima também, né, se separando e criando um novo país. Se você também tiver oportunidade aí em relação a Abraham Lincoln, é claro que é uma viagem, mas tem esse filme aí chamado Abraham Lincoln, um caçador de vampiros, que é um filme bem louco, bem chapado, mas é interessante porque ele pega esse contexto então da Guerra da Secessão e faz uma leitura aí de que o político e o presidente Abraham Lincoln seria um caçador de vampiros. É bem interessante, se você já assistiu
assistiu esse filme aí sabe o que eu tô falando, por essa interpretação aí que eles fazem desse fato, né, do início da Guerra da Secessão. Outra coisa também interessante é de que a gente poderia colocar, né, de que então a insatisfação dos sulistas com a eleição de um presidente, né, de um político ligado aos interesses dos nortistas, faz então essa separação se iniciar com o estado da Carolina do Sul, ou a South Carolina. Lembrando lá, ela vai liderar então esse processo de outros estados do Sul começarem a formar os chamados Estados Confederados da América, usando aquela bandeira lá então vermelha com né, aquelas estrelas cruzadas ali e tal, e aí decretando uma nova capital em Richmond, na Virgínia, e um novo presidente chamado Jefferson Davis. Então tem esse contexto aí de que com isso, olha, surgiu um país, um outro país, dentro dos Estados Unidos da América. Secessão, a separação então dos Estados Unidos em dois países aí. Lembrando que a gente pode falar, né, basicamente para vocês, e até se você quiser eu vou dar uma sumidinha aqui, para você dar uma olhada então, né, nesse contexto aí de quais eram os estados. Se você está vendo amarelinho ali, tá vendo amarelinho? Estados do Norte, né? Então você tem todos esses estados aqui, né, em amarelo aqui para vocês. Então, aqui também, por aí vai, a Califórnia e tal. Todos esses estados, né, que são os estados do Norte, portanto, a gente pode falar dos Estados Unidos da América. E os estados aí confederados, os estados sulistas, que tá aparecendo aqui para você em rosinha, né? Texas, Arkansas, Mississippi, tá lá na frente, né? Aqui na frente mais lá, Carolina do Sul, então Geórgia, Flórida e os estados aí que ingressaram na União depois da Guerra da Secessão, que são esses estados em verde, como você tá vendo, Washington, Idaho, Nevada, Utah, Arizona, Novo México, Colorado, Wyoming, Montana, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska, Oklahoma, por exemplo. Então, basicamente, o país Estados Unidos da América se dividiu, então, como você está vendo por esse mapa aí, correto? Lembrando que nós temos também, então, essa questão, né, de um novo país, um novo presidente, uma nova capital nesses Estados Unidos que não reconhecem, né, nesses estados confederados que não reconhecem, então, a eleição do Abraham Lincoln. Lembre-se, se você já viu um filme, né, sobre isso, possivelmente você viu, então, essa questão de um lado a chamada, né, os soldados da União e de outro lado os confederados. Então, essa referência básica aí para nós desse novo país que surgiu. Lembrando, então, que, apesar de vitórias, né, iniciais sulistas, que a gente pode comentar de que os sulistas tinham já uma certa experiência em guerra, principalmente que os estados sulistas, se você lembra lá do outro vídeo, né, que a gente falou de expansão territorial, ocorreu a guerra contra o México e os estados sulistas foram os estados que mais se envolveram diretamente na guerra contra o México. Então a gente pode falar que eles tinham uma expertise, um know-how, então sabiam como combater e inicialmente tem importantes vitórias. O que também é importante para nós é essa questão desses estados do oeste que vão se unir aos estados do norte, fortalecendo então, né, as forças dos Estados Unidos da América, a marinha nortista que também conseguiu com o tempo bloquear então os estados do sul, impedindo a chegada, por exemplo, né, de armamentos vindos da Inglaterra apoiando os estados sulistas. Então é bom lembrar aí também esse contexto de um bloqueio naval que vai, né, enfraquecendo cada vez mais os estados sulistas. E também aí uma importante batalha, que é a Batalha de Gettysburg, em 1863, que vai meio que inverter essa situação. De 1863 para frente, os estados nortistas começam a sair mais vitoriosos então. O que é importante também a gente lembrar, né, essa superioridade bélica e numérica do norte, né, primeiro de tudo aí bélica no sentido da produção de armamentos, se você lembra, né, nesse contexto então de que o, né, norte industrial ele conseguia produzir armamentos muito mais do que o sul, e também a superioridade numérica, uma vez aí que durante o conflito o Abraham Lincoln vai decretar a abolição da escravidão, que é uma coisa também interessante porque começam a ser formados, né, pelotões de soldados escravos aí, ou melhor, né, de pelotão de soldados ex-escravos, né, ou de pretos libertos, o que não só aí vai aumentar o número do exército, né, dos Estados Unidos, mas também acredito que, né, coloque um componente a mais aí psicológico também por pelotões formados por soldados pretos contra, né, escravocratas do sul. Então é muito importante aí de que isso tudo vai acabar levando os estados, né, nortistas a saírem vitoriosos da Guerra da Secessão. Lembrando também, né, de que
e vão existir várias consequências com a vitória dos nortistas. Com isso a gente poderia falar, né, de cada vez mais os Estados Unidos, né, meio que obtendo então, né, com a vitória dos nortistas essa liderança mais industrializada, mais econômica, a formação dessa, né, potência dos Estados Unidos, e o Sul então ficando arrasado economicamente e com isso sujeito aos interesses nortistas. Então essa história então de que com a vitória dos estados nortistas, né, se teve todo aquele, né, aplicação de recursos na construção de ferrovias, melhoria de portos, adoção de tarifas alfandegárias protecionistas e também o próprio incentivo à, né, à situação aí da indústria. Só que é claro que com a abolição da escravidão nos Estados Unidos e com a vitória dos estados nortistas, a escravidão é abolida em todo o território dos Estados Unidos, inclusive nesses estados sulistas predominantemente escravocratas, o que é claro aí fez com que talvez eles não gostassem muito dessas situações. Mas é bom lembrar que com isso, então, né, você tem o desenvolvimento industrial do país cada vez mais consequências que vão acabar também levando, né, ao processo do surgimento de movimentos segregacionistas e racistas, principalmente nos estados sulistas, que é o caso aí da Ku Klux Klan, a KKK, e os Cavaleiros da Camélia Branca, que talvez você lembre, né, o pessoal da KKK, aquele pessoal meio esquisito lá que veste uns uniformes, né, com chapéu em forma de cone, botava fogo lá em cruz e tal, né? E uma referência também interessante para você recentemente aí pode ser um filme bem legal do Spike Lee lá, que é o Infiltrado na Clã. Se você não viu já, né, dá uma olhada que vale a pena, é um filme bem interessante aí, tá desmascarando o ódio, que é aquela história lá de, acho que é um agente, é um policial que consegue então se infiltrar, um policial preto que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan, né? É claro, né, enviando lá um policial branco e tal. Vale muito a pena a referência para vocês aqui. E também a gente pode falar de que com a vitória aí dos nortistas, os Estados Unidos então, surgindo como essa potência, vão crescer economicamente e vão começar a querer influenciar também na região. Por isso que a ideia de que os Estados Unidos, após a expansão territorial, após a vitória nortista na Guerra da Secessão, os Estados Unidos vão se tornando cada vez mais uma potência regional para a América do Norte e Central e para não falar também da América Latina. Então, ficar esperto nessa influência dos Estados Unidos aí. Principalmente os Estados Unidos impondo seus interesses no continente americano através da chamada política do Big Stick, do grande porrete, ou também conhecido lá do corolário Roosevelt, né? Uma postura lá ligada ao presidente Theodore Roosevelt, que vai desenvolver a ideia basicamente do fale macio, mas use um porrete se necessário. Então aquela ideia de que, né, você vai se aproximar dessas nações que você quer intervir, mas se necessário para defender os interesses econômicos então dos Estados Unidos, você vai usar a força militar, a intervenção militar. É bom lembrar, a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas que esse crescimento dos Estados Unidos envolve, então, intervenções dos Estados Unidos, como, por exemplo, na independência de Cuba, né, na Guerra Hispano-Americana, aí, em que os Estados Unidos ajudam Cuba a ficar independentes da Espanha. Nessa Guerra Hispano-Americana, então, aí, que vai também levar os Estados Unidos a conseguirem colocar dentro, né, da Constituição cubana nesse momento, aí, né, 1868 para frente, o contexto da chamada Emenda Platt, que é basicamente na Constituição de Cuba estava estabelecido que quando os Estados Unidos sentissem os seus, né, interesses ameaçados, os Estados Unidos poderiam intervir lá em Cuba. Olha que coisa interessante, né? Bem pesado e tal. E também associar, é claro, até essa política do Big Stick aí com o presidente Roosevelt e também com essa ideia então de intervenção militar, garantindo seus interesses e aprofundando aquela, né, frase que a gente já deve ter ouvido falar lá, né, da doutrina Monroe, né, de América para os americanos, isso uma reação lá ao Congresso de Viena em 1815, lá na Europa e tal, que queria impedir a independência de colônias na América, né? Se então, na doutrina Monroe, a ideia era América para os americanos, na verdade aqui com a política do Big Stick passa a ser América para os norte-americanos. Na verdade o ideal eu acho que seria utilizar América para os estadunidenses, né? Afinal de contas, norte-americanos, a gente pode falar também do pessoal do Canadá, da Groenlândia e até do México, que também
também parte do seu território está lá, né, na América do Norte. Mas então essa ideia de América para os estadunidenses. Então intervenções que os Estados Unidos vão fazer em regiões como Cuba, Panamá, Haiti, e também se tiver oportunidade, se já fez algum exercício na vida, né, envolvendo esse tipo de imagem, como tem aqui para vocês, ó, tá lá o Theodore Roosevelt, né, com o grande porrete, então, o Big Stick, então, lá na mão, ó, Santo Domingo aqui, né, também você tem, cadê, Cuba aqui também, onde tá o meu dedinho mesmo, né, tem México, tem Panamá ali, então, o Mar do Caribe, né, então essa relação aí do Theodore Roosevelt com esse grande porrete. O Theodore Roosevelt também que tem um fato curioso aí, que é o lance de que ele batiza lá nos Estados Unidos aquele, né, ursinho de pelúcia, sabe, o Ted, né, então Ted vem do Ted Roosevelt, na verdade, porque tem uma história lá que ele teria poupado a vida de um urso numa espécie de um campeonato de caça lá e tal, que ele encontrou um urso lá meio já moribundo devido a tiros do seu adversário, e aí ele, ao invés de matar e falar que ele que matou o urso, ele poupou a vida do urso, e aí um fabricante de brinquedo lá falou, não, vou colocar um nome de Ted, por isso que Ted, né, é o nome de ursinho de pelúcia lá nos Estados Unidos, que é em homenagem a esse episódio do Theodore Roosevelt, que não era tão legal aí de repente, com povos aí da região, como você também vê nessa imagem, o Theodore Roosevelt, de novo com essa nova diplomacia aqui sobre esses povos, né, da América Latina. Então, de novo, o grande porrete ali, né, essa nova diplomacia que o Theodore Roosevelt está utilizando. Então, ficar esperto nessas imagens também que trazem, né, essa relação dos Estados Unidos, opressores aí intervindo militarmente nessas nações, nessas regiões, então, da América Central e do Sul. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí sobre Estados Unidos no século XIX, parte 2. E é claro, se você ainda não deu o like no vídeo, dá o like aí no vídeo, eu quero ver aí, né, na verdade, o joinha aí, também ativa o sininho, também se inscreva no canal se não é inscrito e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esqueça de compartilhar o canal também com a galera e deixe os seus comentários no vídeo aí, eu quero saber o que você tá achando, hein? Vamos fazer esse canal bombar aí, estamos chegando aos 1000 inscritos e hoje é especial, então para vocês, ó, tivemos já a faixa dos 666 inscritos, um número memorável aí para vocês. É isso aí, até a próxima aula com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!